Hoje eu consegui, ontem, ter uma reunião com o Gui, e aí consegui subir a apresentação. Vamos ver se eu consigo fazer ela andar aqui. Vamos ver. Olha só, hein? Que luxo. Então, vou lá fazer a cabeça aqui. Fórum Mídias, hoje, 19 de dezembro de 2024. Eu trouxe dois assuntos aqui para comentar com vocês. Um do Tarcísio com o Caiado e o outro, uma que eu estava devendo, do Fórum Mídias do dia 12 de dezembro. Está aqui na playlist, na TV Fórum, tem lá o programa em que eu comentei um livro que foi lançado sobre a Folha de São Paulo e fiquei de mostrar o outro lado da Folha, que a Folha tinha comentado sobre alguns detalhes que constam do livro, e eu trago isso hoje aqui também. Aqui, então, este assunto aqui é o seguinte: eu estou estranhando até o momento, porque o Caiado ele foi condenado por abuso de poder político. Ele fez uma reunião no Palácio do Governo, lá em Goiás, com o candidato que ele apoiava para a Prefeitura de Goiânia, que acabou sendo eleito, Sandro Mabel, e uma juíza lá do TRE de Goiás o condenou a ficar inelegível por 8 anos por abuso do poder e cassou o mandato do Sandro Mabel. Ele só ainda não perdeu o mandato porque estão recorrendo, evidentemente, foi a primeira instância do TRE. Lá ele ainda pode recorrer ao TSE e etc. Certo? Então, vamos aqui. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás tornou o governador do estado, Ronaldo Caiado, inelegível por 8 anos por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. Na mesma sentença, a Justiça Eleitoral goiana cassou o registro da chapa do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, que foi apoiado por Caiado. Para a magistrada, o governador Ronaldo Caiado utilizou o Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, para promover eventos de campanha em apoio a Sandro Mabel. A denúncia foi apresentada pela coligação do candidato Fred Rodrigues, PL, derrotado no segundo turno das eleições. Os eventos aconteceram nos dias 7 e 9 de outubro, após o primeiro turno, e reuniram vereadores eleitos e lideranças políticas locais. Agora, aqui eu trago dia da eleição do segundo turno em São Paulo para a prefeitura. Todos se lembram aqui essa imagem de uma coletiva anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas, devidamente adesivado com o número 15 do seu candidato, o Ricardo Nunes, que está ao lado também adesivado, e do outro lado, com a camiseta 15, um filho do ex-prefeito falecido Bruno Covas. E neste dia, enquanto ainda estavam acontecendo as eleições, as pessoas estavam votando, foi no dia das eleições, ele, como governador do estado, não adianta querer fazer como estão fazendo em relação aos militares, o CPF do CNPJ. Quem estava ali não era o cidadão Tarcísio de Freitas, quem estava ali era o governador Tarcísio de Freitas, dando uma coletiva. E nela ele deu uma informação que apenas ele, como governador, poderia ter, que eram umas investigações que estavam sendo feitas pela sua polícia e que teria captado bilhetes em celas de presídios do estado de São Paulo que estariam indicando voto em um candidato, e que esse candidato seria o candidato Guilherme Boulos. Isso, evidentemente, trouxe grande prejuízo para a candidatura do Boulos e também foi o uso do poder político dele como governador do estado, usar uma informação que só ele, como governador do estado, poderia ter, para prejudicar o candidato adversário do seu candidato,
como ele mostra, estando ali adesivado, o governador adesivado no dia da eleição. Não é uma coisa, não é um CPF. Aqui é uma coluna que saiu anteontem do Leonardo Sakamoto, jornalista do UOL, que ele mostra a ironia do destino. Primeiro, o comentário de por que o Caiado foi declarado inelegível e o Tarcísio, até o momento, não. É uma indagação. Por que um interferiu na eleição e perdeu o direito de votar e ser votado durante 8 anos, e o Tarcísio, até o momento, não aconteceu nada? Será que é porque ele é o candidato preferido da mídia, que o pessoal não está fazendo uma força para que ele também sofra a mesma penalidade do Caiado? Será também que o Caiado foi declarado inelegível também pelo mesmo motivo, porque o Caiado já se declarou um possível candidato, e aí estão tirando o Caiado do caminho? Não é? Mas então essa matéria do Leonardo Sakamoto mostra uma grande ironia do destino. Tarcísio ligou Boulos ao PCC, mas é a polícia sob o seu governo que era da facção. Veja bem, na verdade, quem tinha ligação com o PCC era a polícia do Tarcísio. Vamos lembrar que foi a polícia do Tarcísio que vazou a notícia do Boulos ter ligação com o PCC. Curioso, né? Um delegado e investigadores, isso é matéria do Leonardo Sakamoto, um delegado e investigadores da Polícia Civil de São Paulo foram presos nesta terça em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo. Eles haviam sido denunciados por corrupção por Antônio Vinícius Gritzbach, o delator do PCC, executado no aeroporto de Guarulhos, aquele delator que foi executado naquela ação espetacular lá, no sentido de grandiosa e de ser na frente de todo mundo, para mostrar o poder, não apenas de matar alguém, mas para mostrar que tem poder de matar diante do maior aeroporto do estado de São Paulo. É o sumo da ironia que isso ocorra depois de o governador afirmar que primeiro comando da capital orientou o voto em Guilherme Boulos, adversário de seu candidato Ricardo Nunes. Enquanto Tarcísio falava que o PCC mandava votar no Boulos, eram policiais sob o seu governo que trabalhavam para a facção. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo havia dito que interceptou comunicados assinados por membros do PCC orientando o voto em algumas cidades. A questão merecia investigação e o tratamento adequado, tanto para verificar a autenticidade dessas comunicações, quanto para indicar se as campanhas sabiam disso. Sim, bilhetes também podem ser falsificados. Tarcísio foi duramente criticado por conta do abuso de poder político e propagação de notícia falsa que o caso representa. Aí a pergunta que fica no ar: por que o Caiado foi declarado inelegível e seu candidato foi cassado, o Sandro Mabel, mas Tarcísio ainda não foi condenado, nem Nunes cassado? Né? Agora vamos aqui a outra, da Folha. Isso aqui foi a matéria, o início da apresentação do dia 12 de dezembro. Voltem lá aqui na playlist da Fórum TV, tem lá do Fórum Mídias, do dia 12 de dezembro, tem essa apresentação completa do dia. A serviço da repressão, o livro destrincha o papel do grupo Folha na ditadura. E aí eu lembro aqui, isso depois da ditadura, que a Folha publicou uma ficha falsa da Dilma em 2009, quando a Dilma já estava sendo soprada como possível candidata, que acabou vindo a ser do Lula para presidente e acabou sendo eleita em 2010. A Folha publicou uma ficha falsa em que a Dilma estaria planejando
com um grupo terrorista, o sequestro do todo-poderoso czar da economia na ditadura militar, Delfim Neto, que foi ministro da Agricultura, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, ele jogou em todas, e que era uma ficha falsa que foi publicada na primeira página, no local mais nobre do jornal, no alto da página, da primeira página. Mas essa ficha falsa não foi a primeira ficha falsa da Folha. A primeira ficha falsa da Folha foi 40 anos antes dessa, que foi em 2009. Foi uma outra ficha, foi essa daqui. Era uma funcionária da Folha de São Paulo, que trabalhava no Folha da Tarde. A Rose Nogueira, Antônio. A Rose Nogueira. A Rosemary... vou falar de você já aqui, assim. A Rosemary Nogueira, ela trabalhava na Folha da Tarde e foi presa, sequestrada, melhor dizendo, pela ditadura militar. Porque você, para ser preso, você tem que ter mandado judicial para a sua prisão. Essa é a forma legal. Na ditadura, não. Você era sequestrado, e eu lá te pegava e levava. Ela foi presa, e aí vamos ver essa história, né? Vamos ver essa história aqui. Aqui é a ficha dela. Eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Aqui a ficha dela está toda batida à máquina, ali tem a foto dela, é o registro de empregado dela na Folha da Tarde, grupo da Folha da Manhã, como está aqui mostrado. Ali em cima, eu fiz um destaque em amarelo, ali em cima do que está embaixo, porque está escrito na coisa, à mão, abandono. É importante essa afirmação do abandono, e vocês vão saber por quê. Isso aqui é o depoimento da Rose Nogueira, a transcrição do depoimento dela em áudio, que eu peguei lá no site Viu Mundo, do nosso querido Azenha, né? Eles pegaram um depoimento da Rose Nogueira, jornalista, viva até hoje. Ela deu um depoimento, isso aqui é a transcrição de um trecho do depoimento que conta dessa ficha falsa. Essa aqui, depoimento da Rose, é minha ficha funcional da Folha de São Paulo. Eu era repórter em 1969, entrei no dia 1º de agosto de 68. Fui presa no dia 4 de novembro. Eu era funcionária da Folha da Tarde. O meu filho nasceu em 30 de setembro. Portanto, ele tinha 34 dias quando eu fui presa. Estava de licença maternidade, que até a ditadura respeitava, era de 90 dias na época. A Folha da Tarde noticiou minha prisão por terrorismo. Ou seja, o grupo Folha, a quem pertencia a Folha da Tarde, sabia que a Rose, funcionária deles, estava presa pela ditadura. A Folha sabia. Estava lá todos os dias escrevendo sobre teatro, cinema, e era repórter de cultura e variedade. Ela era repórter da Folha da Tarde. Mas, para fazer essa gracinha que ela está se referindo, é aquilo de escrever abandono na ficha dela, de me dar abandono de emprego, que eu só fui saber 20 anos depois. A Folha fez o seguinte, porque essa informação da Folha dela, ela só foi ter acesso quando começaram as investigações sobre o passado, para a Comissão da Verdade. Ela teve acesso à folha funcional dela, e ela se surpreendeu com isso. Como é que eles botaram abandono de emprego na minha ficha se sabiam que eu estava presa? Como é que eu podia abandonar o emprego? Eu estava presa, não é? Ela só veio a saber disso 20 anos depois. Aí a Folha fez o seguinte, teve que falsear a data do nascimento do filho, veja bem.
Meu filho nasceu em 30 de setembro de 1969, no Hospital 9 de Julho, na Rua Peixoto Gomide. Eu fiquei internada 24 dias porque tive grande movimento de bexiga no parto. Eu trabalhei até um dia antes dele nascer, ou seja, trabalhou até o dia 29 de setembro de 1969. E aqui a Folha escreve que o meu filho nasceu em 9 de agosto. Veja bem, a Folha falsificou nos documentos da funcionária o nascimento do filho dela, que se deu em 30 de setembro. E por que ela fez isso? Para poder me dar abandono de emprego no início de dezembro. Porque não poderia dar o abandono se reconhecesse que o filho nasceu em setembro, porque aí só teria um mês e pouquinho do nascimento do filho. Não é? Então, eles recuaram o nascimento de uma criança. Veja bem, recuaram o nascimento da criança para 9 de agosto, para poder dar abandono de emprego de uma funcionária. Sabiam que a funcionária estava presa. Como é que alguém preso pode abandonar um emprego? Como é que alguém preso em licença maternidade pode abandonar o emprego? E isso a Folha fez. Eu fui presa pelo DOPS, pelo famigerado delegado Fleury, que gostava de torturar pessoalmente, assim como o comandante Brilhante Ustra. Havia passado mais ou menos um mês da minha prisão quando eu comecei a ser mais apertada, porque eles queriam saber do Frei Beto. O Frei Beto também tinha sido diretor de redação da Folha da Tarde. Foi quando apanhei, era uma sala escura com luz forte. Você veja, ela tinha acabado de ter filho, foi presa 30 dias depois de ter filho, estava sendo torturada, porque queriam saber do Frei Beto. O tal abandono da Folha coincidiu com esses dias de começo de dezembro. Eu comecei a passar mal, eu tinha leite, sangrava, não existia absorvente. Imaginem vocês que tiveram filhos, um mês depois do nascimento, você ficar sem absorvente. Nesse período, um dia eu estava com uma febre muito alta. Mandaram os médicos para me olhar. Eu lembro que o sobrenome dele era Padilha e ele mandou dar uma injeção para cortar o leite. A data desses episódios coincide com a data do abandono do emprego que consta na ficha da Folha. Procurado pela reportagem, o Grupo Folha afirmou, através de sua ombudsman, Alexandra de Moraes, que é a ombudsman de hoje da Folha, que tudo o que o jornal apurou sobre os temas tratados pela pesquisa constam no conteúdo publicado em junho do ano passado, e com base no memorial escrito pelo jornalista Oscar Pilagalo. Ali, a Folha explica que a presença de policiais na redação, aliás, o Folha da Tarde era conhecido como o jornal de maior tiragem, não porque ele vendesse muito, mas porque tinha muito tira, inclusive tiras dentro da redação armados. Delegado, tinha um carcereiro que trabalhava como repórter na Folha, ele era carcereiro do DOPS e trabalhava na Folha da Tarde. A alegação da Folha é que eles não tinham como resistir àquela pressão política. Por isso eles emprestavam os carros para a ditadura militar. Carro que, inclusive, foi usado, como eu mostro lá, no dia 12 de dezembro, vejam lá no arquivo do Fórum Mídias, carros que foram usados, inclusive numa arapuca, onde foram mortos 3 guerrilheiros da Aliança Libertadora Nacional, com carros de onde estavam escondidos no caminhão da Folha, e de lá saíram com metralhadoras e mataram as pessoas com a arapuca que eles tinham armado. Aí vamos ver aqui, ó.
o que disse, não é possível, sobre a tal ficha falsa, o que diz a ombudsman, não é possível afirmar que, nesse caso, o Grupo Folha tivesse agido de acordo com os interesses da repressão. Não existem indícios suficientes de que isso tenha de fato ocorrido. O que há apenas é uma suspeita levantada pela vítima com base em coincidência de datas. Veja bem, suspeita levantada, a ficha é uma suspeita que a vítima levantou, a ficha estava lá dentro da Folha de São Paulo, lá escrito abandono, a alteração da data do nascimento do filho dela estava lá, alterado lá dentro. Como é que é uma suspeita que ela levantou? Quem fez aquilo? Por que fez aquilo? Por outro lado, não existe essa explicação para essa versão que consta de sua ficha profissional. Ou seja, a Folha não sabe como aquilo foi parar lá. Foi um mistério. Mistério. Alguém, por um acaso, estava passeando por ali, não tinha o que fazer, pegou uma ficha de um funcionário qualquer e resolveu escrever abandono lá em cima. Achou que o dia 30 de setembro não era um bom dia para um nascimento, talvez 9 de agosto. Foi lá e trocou para 9 de agosto. Mas assim, depois botou no lugar de novo e foi embora. Não tem uma explicação. É um mistério. É isto que eu tinha por hoje. Está aí a resposta da Folha às acusações que constam do livro, Azenha. Veja bem. Você lembra bem, você está com o microfone travado. Você lembra bem disso, né, Azenha? Me lembro muito bem de ter feito isso com a Rose, dela me passar essa ficha para publicar no Viu Mundo. Depois, posteriormente, eu entrevistei a Rose também, na casa dela. Mas é este jornal aí que está aí publicando editoriais, atacando o governo Lula e publicando as entrevistas, chamando a ditadura de dita branda, suscitando dúvidas sobre Alexandre de Moraes, vendendo todas as teses do mercado. Foi muito bom você ter trazido esse passado que eles tentam esconder, viu, Antônio Melo? E como a gente está chegando ao fim aqui, queria te mandar um grande abraço, e até amanhã, que acho que a Aninha está de volta rapidinho, daqui a pouco, para a gente encerrar o programa com uma... Opa, aí tá aí a Aninha. Fiquei muito tocada com essa história. É difícil, né? Mas foi tudo inexplicável, como diz. Eles não sabem como aquilo aconteceu. É uma coisa... Não sabe. Mas eles vão averiguar. Um dia eles vão averiguar. Um dia. Assim como a Globo também vai averiguar um dia como foi o conluio dela com a Lava Jato. Um abraço, Azenha, Ana, Comunidade Fórum, e até amanhã. Abraço, Melo. Até mais. O que mais? Tchau, Melo. Até amanhã.